Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos nesse primeiro dia do ano, um dia cheio de simbolismo, um dia que é um dia de festa para muitas pessoas, Para a doutrina espírita é um dia normal, um dia comum. Tem também um outro significado que às vezes não lembramos, que ele é considerado o Dia Internacional da Paz, Um dia importante, então. Então, o que poderíamos falar nesse primeiro dia do ano? Eu achei bastante sugestivo o capítulo 7 da obra Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Tudo Novo. É uma mensagem que está nesse capítulo que nos faz realmente um convite de renovação, para nós que estamos iniciando então esse novo ciclo. Fechamos um ciclo, 2023, iniciamos uma nova volta ao redor do Sol. Então, é um ciclo, Como muitos ciclos que se passam ao longo da nossa existência, da nossa vida. Então, Tudo Novo é o título desse capítulo, uma obra psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Eu estou com o capítulo inteiro aqui, mas a ideia é ir lendo aos pouquinhos e a gente vai fazendo um comentário, uma abordagem sobre cada trecho desse capítulo. Não é muito longo. Eu acho que vocês não vão cansar muito. Assim então, ele começa com um versículo que está na segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Paulo, então, em um dos momentos muito inspirados, ele diz assim: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Emmanuel desdobra essa fala de Paulo, nos traz algumas outras informações, que é o que nós vamos ver aqui ao longo da nossa fala. Vou até repetir: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente vai ver que é no processo de seguirmos ao Cristo, de seguirmos a Jesus, que nós vamos renascendo, nós vamos nos transformando, então, segundo essa fala de Paulo. Porque não há como ficar indiferente ao Cristo, ao contato com sua mensagem, em especial em contato com a própria pessoa do Cristo encarnado, que foi o caso dos apóstolos, dos seus discípulos que caminharam com ele enquanto ele esteve aqui encarnado. Então não há como ficarmos indiferentes. Então, nesse processo de seguirmos a Jesus, nós vamos nos renovando, nós vamos renascendo, muitas vezes dentro da própria encarnação. Nós vamos então nos convertendo, transformando-nos em novas criaturas. E ao longo desse processo nós vamos adquirindo novas fisionomias, novas feições espirituais, quando adotamos uma postura de renovação. Então, essa renovação integral a partir do Evangelho, a partir das propostas do Evangelho de Jesus. E nesse processo de renovação, de tentativa e erro, nós vamos caminhando, vamos progredindo até chegar ao ponto que eu possa olhar para trás e não me reconhecer mais. Não enxergo mais aquele homem velho que cometeu tantos equívocos, que faz parte do processo, os erros, os equívocos, mas aos poucos eu vou melhorando. Continua aqui Emmanuel, então. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração,
para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para as suas preocupações egoísticas. Então, nesse trecho, a gente vai ver que alguns indivíduos, como fala Emmanuel, que buscam o Evangelho dentro das suas religiões, que oram, né? Porque aqui nesse trecho Emmanuel fala da importância da oração, né? Utilizando o recurso sagrado da oração. Então, dentro das suas religiões oram ao Cristo, mas vivem ainda uma vida voltada aos interesses materiais. A sua inquietação, ela se dá pelo dilema que vive: seguir verdadeiramente a Jesus, se manter então nas vantagens, nas facilidades, nas conveniências que o mundo oferece. É um dilema, realmente. Essa transformação, ela não é fácil, né? Em outro trecho ele fala assim: semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Então é o uso dessa oração de uma forma banal, né? Banalizada. Então, quando nós utilizamos esses recursos sagrados, como diz Emmanuel, os recursos da prece, para alimentar nossas ilusões terrenas, com os propósitos inferiores, seria como utilizarmos de um tecido muito fino. Imaginemos uma peça de seda muito fina, né? Um tecido muito caro, para limparmos o chão. Então, é sobre isso que essa ideia que Emmanuel faz quando ele nos coloca que devemos utilizar bem os recursos da prece, né? Então, a oração, ela deve ser utilizada juntamente com uma vontade sincera de renovação, e não somente na aparência exterior, né, de uma aparente mudança. Muitas vezes na oração nós pedimos a cura de um mal que nos acomete, de uma doença, né, de um desequilíbrio, seja o que for, que pedimos a cura, né? Então pedimos essa cura, mas não temos em nós a disposição de mudar a postura diante de uma vida, às vezes desregrada, quando a nossa alimentação ela é uma alimentação má ou não muito saudável, né? No campo dos sentimentos, quando nós guardamos as mágoas, os rancores, né? A raiva. Então, a gente vê que é inútil pedir a cura quando guardamos dentro de nós o veneno, os males que nos adoecem, né? Então, aqui Emmanuel nos pede coerência com aquilo que pedimos e com a forma com que estamos vivendo. Então, a forma de orar, de pedir, reflete quem nós somos, né? Vejamos se o nosso pedido de ajuda é para manter as nossas ilusões da matéria, ou será que nós estamos pedindo a luz do discernimento, para compreendermos o que Jesus realmente espera de nós. Então, essa reflexão que nós devemos fazer. Eu até estou fazendo para mim, estou falando aqui, mas isso é especialmente para mim, né? Continua Emmanuel: Cristo ensinou a paciência e a tolerância, duas virtudes, né, que também estamos trabalhando para desenvolver em nós, paciência e a tolerância. Mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Então, a paciência e a tolerância para aqueles que pensam e creem diferente de nós, aqueles que têm uma crença, que têm um olhar diferente, né? Que nós tenhamos então essa tolerância, essa paciência, essa compreensão de que as pessoas não são iguais, que vão ter obviamente pensamentos diferentes, que cada um está num momento evolutivo, né? E que a minha verdade às vezes é diferente da verdade do outro. Então, é sobre isso aqui que eu percebi na fala do Emmanuel, na mensagem, né?
que ele está aí nos alertando. Então, não devemos impor nada a ninguém, né? Mas também não devemos nos acomodar com os equívocos ou com os erros, né, dos que convivem conosco, nos omitir, né? Muitas vezes, pelo exemplo, nós auxiliamos o pecador, mas jamais devemos compactuar com o pecado, com o erro, sob o pretexto de que o fazemos por amor. Então, às vezes, nós vemos uma criatura cometendo um grave erro e eu vou ali e auxilio ela a ampliar aquele erro. Não, eu vou tentar demovê-la daquela condição, daquela situação, trazendo para um caminho reto, um caminho do não erro, né? Então, não descermos ao campo do equívoco sob o pretexto de ajudar. É isso que o Emmanuel está querendo nos falar, né? Ele continua aqui então na mensagem, diz assim: em face dessa decisão, foi a cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Então aqui ele fala do Cristo, né? Que em face dessa decisão ele foi à cruz e legou o último testemunho de não violência. Ele não revidou, não usou de violência, né? Mas também não se acomodou, porque Jesus poderia fazer um acordo ali com aqueles que o perseguiam. Olha, não falo mais isso, não tomo essa atitude e vocês me deixam em paz. Então, não passaria pelo martírio, né? Mas ele sabia que esse não era a atitude melhor, o caminho que deveria fazer, né? Então, Emmanuel enfatiza que devemos ser fiéis às propostas do Evangelho, da não violência, de não impor o nosso modo de vida ao outro, mas também não vivermos acomodados, não compactuar com os que se comprazem no mal. Esse modo de vida, muitas vezes, nos impõe sacrifícios, né, que é a lição da cruz, né, porque eu estou convicto daquele caminho, daquela verdade, me mantenho firme, e eu vou ali, então, sofrer algumas consequências, né, como Jesus sofreu a perseguição, o martírio, a morte, por se manter fiel, né, àquilo que pregou, aquilo que vivenciou. Então, nós, muitas vezes, ao adotarmos essa postura de vivermos mais de forma com o Evangelho, né, nós vamos sofrer alguns ataques, né? Então, daqueles que ainda não compreendem, né? E mesmo que nós tenhamos então que passar por essa crítica, por essa incompreensão, pela ingratidão, pela exclusão, muitas vezes, né, os ataques, nós devemos nos manter fiéis. Não é fácil, mas não há outro caminho. E nós não seremos perseguidos como os cristãos primitivos, como aqueles que iam cantando para o martírio, né, para o sacrifício. Não seremos dessa forma perseguidos, mas ainda visto por muitos como tolos, como intolerantes, por não concordarmos ou não compreendermos, né, com aqueles que estão no erro, né, porque a gente também tem que tomar uma decisão diante de uma situação de se deparar com o equívoco, né? Está em Apocalipse uma fala assim bem forte, né? Quando diz assim que nós deveremos ser frios ou quentes, né? Jamais mornos, frio ou quentes, porque se fores mornos, irei cuspir-te de minha boca, né? Como se Deus ali falasse para nós que nós devemos tomar uma posição.
Continua Emmanuel aqui então. Ele diz assim: não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto, as situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. Então Emmanuel nos lembra de não ficarmos presos aos equívocos do passado, a não ser pelas lições aprendidas. Então o passado ele vai nos servir de referência, né? Porque se nós ficarmos presos, às vezes a mágoas das situações que nos ocorreram, nós não caminhamos, nós vamos ficar travados naquela situação, né? Então, não nos prendemos ao passado, mas devemos abrirmos-nos para um futuro que nos convida à renovação, a verdadeira renovação, ainda que isso não se dê de uma forma imediata, né? Nós podemos ver alguns exemplos aí daqueles que realmente se renovaram, né? E às vezes em uma encarnação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que transformou-se de Saulo em Paulo, de um perseguidor de cristãos a um seguidor do Cristo, e muito do que nós temos hoje nos evangelhos nós devemos ao apóstolo Paulo, né? Maria Madalena, ou Maria de Magdala, uma verdadeira apóstola de Jesus, que depois de alguns equívocos, ao contato com o Cristo, renovou-se, transformou-se, né? Santo Agostinho, né? Depois se transformou Santo Agostinho da igreja. Também ele viveu um período da vida dele no que a gente poderia chamar de erro, de equívoco, uma vida muito voltada às questões da matéria, e depois transformou-se nesse que nós conhecemos como Santo Agostinho. Então, alguns exemplos só para a gente lembrar, né? Então, nós vejamos que os equívocos, eles não nos tornam criaturas más ou ruins eternamente, né? Não é porque cometemos equívocos que nós somos criaturas ruins, ou seremos destinados a sofrer eternamente ao inferno, como muitas tradições religiosas acreditam, né? E ensinam. Mas, como já falamos anteriormente, os equívocos, os erros, assim como os acertos, fazem parte do processo evolutivo do qual nós estamos inseridos, do qual nós estamos aqui na Terra submetidos, né? Então, o convite ele é de ampliar horizontes, de buscar um olhar mais atento na direção que estamos tomando em nossa caminhada. E essa mudança, ela começa pelo nosso querer, pela nossa vontade. Em um outro trecho aqui, Emmanuel nos fala assim: é contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Então, o contrassenso aqui, quando queremos conciliar propostas do Evangelho com velhas práticas, manter em nós as velhas expressões do antigo eu, e quando não queremos abrir mão de um vício, por exemplo, né? Quando alimentamos em nós o ódio, o não amor ao próximo, né? Quando não adotamos aquela lei maior, né? Onde Jesus vem nos falar de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu até costumo, assim, às vezes, comentar em casa que é muito difícil a gente ver, a doutrina espírita nos ensina isso, né? Que a gente não pode ou não tem o direito de se dizer cristão quando nós nos damos o direito de ter um inimigo. Se eu tiver um inimigo, se eu me declarar inimigo de alguém, não poderia dizer que sou cristão, né? Eu acho que os irmãos concordam com esse pensamento, porque aí
ele vai estar totalmente em desacordo com aquilo que Jesus propôs para nós, né? Então não somos inimigos de ninguém. Então começar a mudar os velhos hábitos um após o outro, porque normalmente no começo de um ano, num ano que se inicia, às vezes a gente traz uma lista, às vezes extensa, né? Com muitas coisas para mudar, né? O regime eu não consegui, é uma coisa que eu não consegui executar em 2023, acho que no próximo talvez eu dê conta de fazer um regime e perder alguns quilinhos. Mas a lista é um problema. Como a gente já viu que a mudança ela é difícil, e às vezes eu tenho 10 coisas que eu gostaria de mudar em mim. Vamos mudar uma ao longo desse ano. Se a gente conseguir mudar uma, já vai ter um ganho muito grande, muito significativo, né? Então, porque exige tempo. Às vezes a gente vai levar 6 meses, 10, 12 meses para mudar um hábito que está ali há muitos anos com a gente, né? Há décadas. Então não é uma coisa simples. Então a gente vai de pouco em pouco e aos poucos a gente vai mudando aquilo que a gente vê no exterior. E ao mesmo tempo a transformação interior, que é a mais importante daquilo que nós estamos falando aqui, daquilo que Emmanuel está tentando colocar para nós, que é a transformação interior. Perceber então esse contrassenso de que nos fala Emmanuel em recorrer a Jesus para continuar no erro de uma vida voltada para a aparência e para a exterioridade, esquecendo-se do que é essencial, né? Mas buscar sim uma vida renovada em Cristo. Então se faz necessário, com a consciência já desperta, de nos renovarmos por inteiro, atendendo assim ao chamado de Jesus. Continua aqui então na obra, Emmanuel fala assim: quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Então nós vemos aqui a necessidade de uma verdadeira renovação, não apenas do exterior, mas a renovação íntima, para nos libertarmos das algemas interiores, ou ele fala ali, né, das cadeias, carregado de cadeias, são aquelas algemas interiores, né, aqueles sentimentos ainda negativos, aquelas más paixões que ainda insistimos em alimentar, né? Que são esses rancores, as mágoas, os vícios que impedem essa renovação. Então a libertação dessas algemas interiores permitirão que passemos da teoria à prática. A conquista dos bens terrenos, ela faz parte do nosso processo, né? Do nosso progresso, melhor dizendo, do progresso da humanidade. No entanto, esforçando-nos por viver os princípios evangélicos, estaremos reunindo em nosso favor os bens eternos, tudo aquilo que é essencial, e não supervalorizar o que é perecível, aquilo que está lá no Evangelho que diz que a traça corrói e que os ladrões não roubam, né? Então aquilo que é essencial, o nosso melhoramento moral. Então grande parte dos problemas espirituais que nos assolam somente serão superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação e na prática permanente da orientação recebida de Jesus no seu Evangelho. Estamos na Terra então para aprender, para progredir espiritualmente, né? Cabe-nos, portanto, o esforço na conquista desses tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem ao retornar ao plano espiritual será constituído de valores positivos ou negativos que tenhamos gravado em nosso espírito. E a doutrina espírita, ela nos ajuda então, né, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade,
nos oferece os recursos preciosos para a luta constante na superação dos nossos obstáculos interiores, com vistas à renovação espiritual de que ainda nós carecemos. Quase encerrando. Viver o bem e renunciando às tendências infelizes do passado, eis a senda de renovação espiritual que nos compete atingir. Quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em vestido velho, porque vai estragar ali toda a vestimenta, ele nos alerta que o cristão não pode se acomodar com os meios termos, ou se volta na luta permanente para superar suas inferioridades, ou continuará apenas condicionado aos bons propósitos, deixando que valiosas oportunidades de renovação se percam. Então, frente ao Evangelho e à doutrina espírita, devemos então nós buscar substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovado de hoje, para que o bem e o amor se instalem em definitivo na Terra, pela renovação espiritual da humanidade. Então, a mensagem que o Emmanuel nos traz nesse capítulo é essa, E a gente vê que é um convite assim bastante contundente à renovação, a nos mostrar que a renovação interior é mais importante do que a exterior. É claro que a gente deve cuidar do corpo, cuidar da nossa casa, das pessoas que convivem conosco, mas a mudança interior ela é essencial. São os valores que nós levaremos conosco ao sairmos da Terra. Então, eu gostaria de agradecer aos irmãos pela presença, desejar um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. Estaremos juntos aí no trabalho no próximo ano, se Deus quiser, e pedindo que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare, que a paz de Jesus esteja com cada um. Muito obrigado.